Eu nunca imaginei que a conversa mais importante da minha vida começaria com um simples café da manhã numa terça-feira qualquer. Mirtes estava ali, mexendo o açúcar na xícara com aquele jeito pensativo que eu conhecia há 15 anos, quando de repente ela levantou os olhos e disse: Cláudio, preciso te contar uma coisa que pode mudar tudo entre nós. Naquele momento, senti o coração acelerar e 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça. Traição, divórcio, doença grave. Nunca pensei que o que viria a seguir seria uma proposta que testaria todos os meus conceitos sobre amor, fidelidade e casamento. Minha esposa pediu um casamento diferente. Ela queria ser fiel e livre ao mesmo tempo. Quero que a gente tenha um casamento aberto, ela disse, com uma tranquilidade que contrastava completamente com o terremoto que suas palavras causaram em mim. Fiquei paralisado, com a colher a meio caminho da boca, tentando processar o que acabará de ouvir. Casamento aberto. As palavras ecoavam na minha mente como um sino desafinado. Mirtes continuou falando, explicando que havia estado refletindo sobre nossa relação, sobre como nos tornamos previsíveis, sobre como a paixão havia dado lugar à rotina. Ela falava sobre liberdade, sobre explorar outras conexões sem destruir o que tínhamos construído juntos. Eu, Cláudio Lemos, sempre me considerei um homem moderno, compreensivo, mas naquele momento me senti completamente perdido. 15 anos de casamento, 2 filhos, uma vida construída tijolo por tijolo, e de repente minha esposa estava sugerindo que dividíssemos nossa intimidade com outras pessoas. Você enlouqueceu, Mirtes, foi tudo o que consegui murmurar, mas ela me pediu para não reagir impulsivamente, para pensar com calma sobre a proposta. Durante os dias que se seguiram, nossa casa se transformou num campo de batalha silencioso. Eu não conseguia olhar para Mirtes sem pensar na conversa, sem me perguntar se ela já tinha alguém em mente, se já havia traído nossa confiança de alguma forma. Ela, por sua vez, tentava manter a normalidade, cuidando das crianças, organizando a casa, como se não tivesse acabado de explodir uma bomba no meio da nossa vida conjugal. À noite, deitávamos na mesma cama, mas parecíamos estar em planetas diferentes. Foi numa dessas noites insones que comecei a realmente refletir sobre nossa relação. Quando foi a última vez que sentimos aquela borboleta no estômago um pelo outro? Quando paramos de nos surpreender mutuamente? Era verdade que nossa vida sexual havia se tornado mecânica, previsível. Sexta-noite, depois que as crianças dormiam, sempre na mesma posição, sempre seguindo o mesmo roteiro. Talvez Mirtes estivesse certa sobre a rotina ter consumido nossa paixão, mas daí a sugerir um casamento aberto havia um abismo que eu não sabia se conseguiria atravessar. Decidi pesquisar sobre o assunto. Passei horas navegando na internet, lendo artigos, depoimentos, estudos sobre relacionamentos não monogâmicos. Descobri que não éramos os únicos a enfrentar essa questão. Milhares de casais pelo mundo experimentavam arranjos similares, alguns com sucesso, outros com consequências devastadoras. Li sobre poliamor, relacionamentos abertos, troca de parceiros, e percebi que havia um universo inteiro de possibilidades que eu desconhecia completamente. Uma semana depois da conversa inicial, Mirtes trouxe o assunto à tona novamente. Desta vez, ela tinha argumentos mais elaborados. Havia pesquisado, conversado com uma psicóloga, lido livros sobre o tema. Cláudio, ela disse, não se trata de não te amar mais. Na verdade, é ao contrário. Eu te amo tanto que quero que nosso casamento sobreviva aos próximos 15 anos sem que a gente se transforme em 2 desconhecidos dividindo a mesma casa. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago porque havia verdade nelas. Ela explicou que não estava falando de uma libertinagem desenfreada, mas de estabelecer regras claras, limites bem definidos. Relacionamentos ocasionais, sem envolvimento emocional profundo, sempre com transparência total entre nós. Pense nisso como uma válvula de escape, ela disse. Uma forma de saciar curiosidades e desejos sem destruir nossa família. A lógica dela fazia sentido na teoria, mas na prática, imaginar minha esposa nos braços de outro homem me deixava com náuseas. As semanas se arrastaram e nossa relação continuou tensa. Os meninos, Bruno de 12 anos e Pedro de 9, começaram a perceber que algo estava errado entre os pais. Bruno me perguntou diretamente se íamos nos divorciar, e eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 12 anos que seus pais estão considerando um arranjo que eu mesmo mal conseguia compreender? Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Marquei uma consulta com um terapeuta de casais. Dr. Ricardo Martins era um homem de meia idade, com décadas de experiência em relacionamentos. Na primeira sessão, ele nos ouviu pacientemente enquanto Mirtes explicava sua proposta e eu expunha meus medos e resistências. O que vocês estão discutindo não é incomum, ele disse.
Mas é fundamental entender as motivações reais por trás dessa necessidade de mudança. Durante as sessões seguintes, descobrimos coisas sobre nós mesmos que haviam ficado enterradas sob anos de rotina. Mirtes revelou que se sentia invisível, que a maternidade e as responsabilidades domésticas haviam consumido sua identidade como mulher. Ela queria se redescobrir, se sentir desejada novamente, não apenas como esposa e mãe, mas como uma mulher atraente e interessante. Eu, por minha vez, admiti que também sentia falta da empolgação dos primeiros anos, da imprevisibilidade, da paixão que nos consumia no início do relacionamento. O Dr. Martins nos fez uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça por dias: vocês realmente acreditam que a solução para reavivar a paixão está em outras pessoas, ou será que o problema está na falta de investimento no relacionamento que vocês já têm? Era uma provocação inteligente que nos forçou a olhar para dentro da nossa própria relação. Decidimos experimentar outras alternativas antes de partir para medidas mais drásticas. Começamos a ter encontros semanais, só nós dois, sem falar de trabalho, filhos ou problemas domésticos. Redescobrir quem éramos como casal, não apenas como parceiros de vida. Fizemos coisas que não fazíamos há anos, dançamos, fomos ao cinema, conversamos sobre nossos sonhos e medos até altas horas da madrugada. Lentamente, a conexão entre nós começou a se fortalecer novamente. A intimidade física também melhorou. Saímos da rotina, experimentamos coisas novas no quarto, conversamos abertamente sobre nossos desejos e fantasias. Por alguns meses, pensei que havíamos superado a crise e que a ideia do casamento aberto havia ficado no passado. Mas Mirtes tinha outros planos. Numa noite de sexta, depois de um jantar romântico em casa, ela voltou ao assunto. Cláudio, estou muito feliz com as mudanças que fizemos, mas ainda sinto que há algo faltando. Meu coração afundou. Não se trata mais de insatisfação com nosso casamento, ela explicou. Agora é pura curiosidade. Quero experimentar estar com outra pessoa sabendo que isso não vai destruir o que temos. Dessa vez, sua abordagem foi diferente. Em vez de uma imposição, ela fez uma proposta concreta: em que tal se fizéssemos um teste? 6 meses de casamento aberto, com regras muito claras, e depois avaliamos os resultados. As regras eram específicas, em apenas relacionamentos físicos, sem envolvimento emocional, sempre com proteção, transparência total sobre os encontros, e veto imediato se qualquer um dos dois se sentisse desconfortável. A ideia de um período de teste me pareceu menos assustadora do que um compromisso indefinido. Ainda assim, levei semanas para aceitar. A cada dia, pesava os prós e contras, imaginava cenários possíveis, tentava prever como me sentiria vendo Mirtes sair para encontrar outro homem. Era um exercício mental torturante, mas também revelador. O que me convenceu finalmente não foi a lógica da proposta, mas sim o medo de perder Mirtes completamente. Percebi que ela estava determinada a explorar essa faceta da sua sexualidade, com ou sem minha aprovação. Preferi fazer parte da jornada do que ser deixado de fora. Está bem, disse numa terça-noite, mas com uma condição: eu também tenho o direito de explorar outras conexões. O primeiro encontro de Mirtes foi com um colega de trabalho. Ela me contou sobre ele com uma naturalidade que me surpreendeu. Roberto, arquiteto, divorciado, interessado apenas numa conexão física sem compromisso. Quando ela saiu naquela quinta noite, fiquei em casa com as crianças, fingindo assistir televisão enquanto minha mente criava imagens que me deixavam nauseado e excitado ao mesmo tempo. Ela voltou por volta da meia-noite, com um sorriso satisfeito que não via há anos. Como foi? Perguntei, tentando soar casual. Diferente, ela respondeu. Bom, de uma forma que não esperava. Conversamos sobre a experiência até de manhã. Ela me contou detalhes que me fizeram sentir ciúmes, mas também uma estranha excitação. Era como se estivesse conhecendo uma versão nova da minha esposa. Meu primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois. Ana era uma jornalista que conheci num evento de trabalho. Divorciada, mãe de um filho adolescente, ela também buscava conexões sem compromisso. O encontro foi em um hotel no centro da cidade. Eu estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. 15 anos de monogamia não me haviam preparado para seduzir outra mulher. A experiência foi intensa e confusa. Por um lado, havia a empolgação da novidade, a adrenalina de estar fazendo algo proibido. Por outro, uma culpa persistente que não conseguia afastar completamente. Durante o ato, me peguei pensando em Mirtes, comparando, analisando diferenças e semelhanças. Quando cheguei em casa, ela estava me esperando acordada, ansiosa para ouvir sobre minha experiência. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Há alguns dias, me sentia revitalizado,
como se tivesse redescoberto uma parte de mim mesmo que estava adormecida. Outros dias, questionava se não estávamos destruindo algo precioso em nome de uma liberdade que talvez não precisássemos. Mirtes parecia mais confiante na decisão do que eu. Ela teve encontros com 3 homens diferentes durante esse período, sempre seguindo nossas regras, sempre transparente sobre suas experiências. O momento mais difícil veio no 4º mês do nosso experimento. Mirtes começou a mencionar Roberto com uma frequência que me incomodava. Não eram apenas encontros físicos esporádicos, eles haviam desenvolvido uma amizade, conversavam por mensagem durante o dia, compartilhavam piadas internas. Quando confrontei Mirtes sobre isso, ela insistiu que se mantinha dentro dos limites estabelecidos, mas eu sentia que uma linha estava sendo cruzada. A situação chegou ao limite quando Bruno encontrou mensagens no celular de Mirtes. Ele não entendeu completamente o contexto, mas percebeu que havia algo estranho nas conversas entre sua mãe e um homem desconhecido. A conversa que tivemos com nosso filho naquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida como pai. Como explicar nossa escolha sem confundir ou traumatizar uma criança de 12 anos? Dr. Martins nos ajudou a navegar essa situação delicada. Ele nos orientou a ser honestos com os meninos, mas de forma apropriada para a idade deles. Papai e mamãe estão tentando uma forma diferente de casamento, foi como explicamos. Isso não significa que não nos amamos ou que nossa família não é importante. Bruno fez perguntas diretas que me desafiaram a repensar nossas escolhas. Pedro, sendo mais novo, aceitou a explicação com mais facilidade. No 5º mês, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva. Durante um encontro com Ana, ela mencionou casualmente que estava desenvolvendo sentimentos por mim. Sei que não faz parte do acordo, ela disse, mas não consigo evitar. Pela primeira vez desde o início do experimento, me vi numa situação onde as regras que estabelecemos com Mirtes não eram suficientes para lidar com as complexidades emocionais reais. Contei imediatamente para Mirtes sobre a confissão de Ana. Sua reação me surpreendeu, e em vez de ciúmes ou preocupação, ela demonstrou curiosidade genuína sobre meus sentimentos em relação à situação. E você? Sente algo além de atração física por ela? Perguntou. A honestidade da pergunta me forçou a uma reflexão profunda. Sim, havia desenvolvido carinho por Ana, admiração pela sua inteligência e humor, mas nada que se comparasse ao amor que sentia por Mirtes. Essa revelação nos levou a uma conversa crucial sobre os rumos do nosso experimento. Percebemos que, apesar de todas as regras e precauções, era impossível controlar completamente as emoções envolvidas. As pessoas são complexas, e relacionamentos, mesmo os mais casuais, têm o potencial de evoluir de formas inesperadas. Decidimos encerrar o período de teste com 1 mês de antecedência. Os 6 meses que seguiram foram dedicados a processar tudo o que havíamos vivenciado. As sessões com Dr. Martins se intensificaram, e passamos muito tempo conversando sobre o que aprendemos sobre nós mesmos e nosso relacionamento durante essa jornada. Curiosamente, o experimento com o casamento aberto nos aproximou de uma forma inesperada. Ao explorar outros relacionamentos, valorizamos ainda mais o que tínhamos juntos. A transparência forçada pelas regras do nosso acordo melhorou nossa comunicação dramaticamente. Aprendemos a falar sobre desejos, medos e inseguranças de uma forma que nunca havíamos feito antes. Mirtes descobriu que sua necessidade de se sentir desejada não dependia exclusivamente de outros homens. Com o trabalho terapêutico e nossa comunicação renovada, ela conseguiu redescobrir sua sensualidade dentro do nosso relacionamento. Eu aprendi que minha insegurança e ciúmes não eram sinais de amor, mas de possessividade, e que amar verdadeiramente significava confiar e apoiar a felicidade da pessoa amada, mesmo quando isso desafiava meus preconceitos. Hoje, 1 ano após o fim do nosso experimento, posso dizer que somos um casal mais forte e unido. Não voltamos ao casamento aberto, mas também não descartamos completamente a possibilidade no futuro. O que importa é que agora sabemos que nossa relação pode sobreviver a questionamentos profundos e mudanças significativas. Bruno e Pedro se adaptaram melhor do que esperávamos à nossa nova dinâmica familiar. Embora tenham feito perguntas difíceis ao longo do processo, parecem ter compreendido que o amor entre seus pais não diminuiu, apenas se transformou. Dr. Martins nos assegurou que crianças são mais resilientes do que imaginamos, especialmente quando os pais são honestos e consistentes em suas ações. A experiência nos ensinou que não existe uma fórmula única para o casamento. O que funciona para um casal pode ser desastroso para outro. O importante é que ambos os parceiros estejam genuinamente comprometidos com a felicidade um do outro e dispostos a questionar e adaptar suas expectativas conforme necessário. Mirtes hoje é uma mulher mais confiante e realizada. Ela encontrou outras formas de nutrir sua identidade feminina através de hobbies, carreira e autocuidado.
Nossa vida sexual se transformou completamente, somos mais aventureiros, comunicativos e conectados intimamente. Paradoxalmente, ao explorar a possibilidade de estar com outras pessoas, redescobrimos o prazer de estar um com o outro. Para outros casais que possam estar considerando caminhos similares, minha principal recomendação é a terapia profissional. Dr. Martins foi fundamental para nos ajudar a navegar esse período complexo sem causar danos irreparáveis ao nosso relacionamento ou à nossa família. Também é crucial estabelecer regras claras desde o início e estar preparado para ajustá-las conforme necessário. Nem todo mundo precisa ou deve experimentar um casamento aberto. Nossa jornada foi única, moldada por nossas personalidades, circunstâncias e necessidades específicas. Mas acredito que todo relacionamento pode se beneficiar de uma comunicação mais honesta e da disposição de questionar pressupostos sobre amor, fidelidade e compromisso. Olhando para trás, percebo que a proposta inicial de Mirtes não era realmente sobre estar com outras pessoas. Era sobre redescobrir quem éramos como indivíduos e como casal, sobre quebrar a rotina que estava sufocando nossa paixão, sobre criar espaço para crescimento e mudança dentro do casamento. O casamento aberto foi apenas um dos caminhos possíveis para alcançar esses objetivos. Hoje, quando vejo Mirtes mexendo o açúcar na xícara de café pela manhã, ainda sinto aquelas borboletas no estômago. A diferença é que agora sei que esse sentimento não é acidental ou efêmero. É resultado de escolhas conscientes que fazemos diariamente para nutrir nosso amor e manter nossa conexão viva. Nossa história não termina aqui. O casamento é uma construção constante, que exige renovação contínua. Quem sabe que outros desafios e oportunidades de crescimento o futuro nos reserva? O que sei é que agora estamos melhor preparados para enfrentar qualquer situação juntos, com honestidade, comunicação e muito amor. A jornada de Cláudio e Mirtes Lemos continua, e cada dia é uma nova oportunidade de escolher o amor, a compreensão e o crescimento mútuo. Nosso casamento não é mais o mesmo de 15 anos atrás, e isso não é uma perda, é uma evolução. Se você chegou até aqui e se identificou de alguma forma com nossa história, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos reais sobre relacionamentos, família e os desafios da vida a dois. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar compartilhando experiências que podem ajudar outros casais em suas próprias jornadas. Até a próxima história!